Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia, Deus te abençoe. O ressuscitado vive entre nós. Hoje, domingo, nós nos oferecemos a Deus nesse 8 de setembro, suplicando as misericórdias de Deus em favor de nossas atividades, de nossos trabalhos. Desejo que todos tenham uma semana ricamente abençoada. Vamos jogar fora o pessimismo, vamos crer mais na graça e no poder de Deus e assim nós vamos lutando pelas nossas dificuldades com elas, mas sem perder o rumo certo da estrada. Te convido a rezar comigo nesta manhã para que tenhamos um dia do Senhor abençoado, ricamente iluminado pela graça de Deus e tenhamos um bom encontro com Jesus, com os irmãos hoje na igreja. É bonito domingo para nós católicos, pois é uma oportunidade de viver o ágape, viver o amor. Muitas comunidades às vezes têm aquele cafezinho ali após a missa, tem alguma atividade. É sempre bom participar. A vida nossa de comunidade, a vida nossa cristã, implica isso, esse cuidado, esse zelo também de uns para com os outros, levar os idosos também à Santa Missa, os doentes, fazer essa caridade. Talvez você tenha uma pessoa idosa que mora só, ou talvez seja pobre, não tem quem pode levar à igreja. Por que não fazer essa caridade? Isso engrandece as nossas virtudes e a bênção de Deus em nossos corações. Bem, vamos lá, vamos meditar. Nós ainda temos algumas meditações, 1, 2, 3, 4, 5, umas 6 meditações sobre a Eucaristia. E nós estamos nos enriquecendo com esses bonitos comentários de Fulton Sheen sobre o mistério da Eucaristia. E nós vamos entrar agora nesse capítulo que fala para nós da unidade dos membros do corpo místico entre si. É interessante que essa unidade dos membros do corpo místico, que somos nós batizados, ela ocorre através da Eucaristia. A Eucaristia é como que um circuito que vai unindo as pessoas batizadas. Isso é verdade, você pode observar como que a missa realmente nos leva a esse amor, a essa unidade com os irmãos. Trataremos agora do segundo efeito da Eucaristia, isto é, a incorporação conjunta entre nós e os outros como irmãos em Cristo. Então, até agora, houve uma meditação sobre a Eucaristia da nossa alimentação em Cristo. A Eucaristia que nos alimenta, nos fortalece, cria esse vínculo nosso entre nós e o ressuscitado. Mas agora Fulton Sheen quer mostrar que o corpo místico, todas as ovelhas do rebanho do Senhor, elas são alcançadas por esse dom, por esta graça tão maravilhosa que é a unidade que a Eucaristia provoca entre os membros do corpo místico. O erro mais comum do domínio religioso desde o século XVI até os nossos dias tem sido acreditar que a religião é um assunto meramente pessoal entre Deus e o homem. Qualquer tentativa de regular as ações sociais e econômicas dos homens através da aplicação de princípios morais e religiosos foram considerados uma intromissão da religião nos domínios práticos. Veja que isso tem dado aquela guarida para a separação de igreja e Estado. Tudo bem, isso é uma coisa positiva, mas do Estado laico, que não deve se meter com as coisas da igreja, nós estamos vivendo agora o Estado laicizista, que quer proibir a ação religiosa. Ainda mais, a nova ordem mundial, ela quer criar
uma prática religiosa global, globalista, ligada ao meio ambiente, recuperando os cultos primitivistas das tribos dos povos originários. Aí você vê uma gama de gente aí usando símbolos primitivos de culto à natureza, etc. O animismo, essa tentação de idolatrar a criatura e não o Criador. A Igreja, pelo contrário, insiste que a religião não é apenas uma relação pessoal entre o homem e Deus, mas também uma relação social, pois como 1 milhão de homens poderia amar um Deus sem se amarem a si mesmo? Então, nós sempre pensamos, a prática cristã católica, ela não é uma realidade circunspecta somente ao templo, às nossas ações litúrgicas, mas a prática católica cristã, ela implica numa inserção dos católicos dentro da realidade do mundo, não para se mostrar melhores do que os outros, mas para se mostrar diferentes. Você está num meio onde as pessoas desprezam a vida. Você é católico, você é a favor da vida. Você está num meio onde as pessoas são loucas para liberar a maconha, essa coisa toda, as drogas. E você é contra porque você é cristão, você é católico, você crê em Jesus Cristo. Você está num meio que só tem corrupção, desonestidade, as pessoas sempre querendo levar a melhor. E o católico procura dar o testemunho de honestidade. Então, você não pode dizer que a religião ela fica meramente guardada na esfera pessoal, mas ela precisa ter um impacto concreto no dia a dia das pessoas, na família, no jeito de cuidar do matrimônio, no jeito de zelar pelos filhos. A religião envolve relações mútuas entre os homens que amam a Deus. Então, entre nós, cristãos, nós temos essa experiência de sermos cristãos, católicos, que amam uns aos outros, e também esse amor ele vai também para aqueles que não são do nosso time, mas que a gente estima. Não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo, nem podemos amar o nosso próximo sem amar a Deus. Do ponto de vista sobrenatural, o amor comum de Deus Pai implica em relações entre os filhos adotivos e esta comunhão de filhos adotivos constitui o corpo místico de Cristo. Eu não posso ir à igreja e fora da igreja fazer tudo errado. O meu amor que eu tenho aos irmãos na igreja, eu preciso também testemunhá-lo em relação aos pagãos, aqueles também que ainda não conhecem a Deus. E aqui entra a questão do fator da Eucaristia. A Eucaristia é a perfeição e a garantia desta solidariedade e o selo sobre o caráter social da religião. O Concílio de Trento declarou expressamente que Cristo quis fazer da Eucaristia o símbolo deste corpo místico do qual ele é a cabeça, ao qual ele nos teria unido como membros pelos laços estreitos da fé, esperança e caridade, até ao ponto em que entre nós seríamos unânimes e não conheceríamos divisão. Parece utópico, parece ser uma realidade que nós não vamos alcançar essa unidade amorosa, mas nós temos que recuperar o jardim perdido. O jardim inicial, o Éden, quando Deus criou o homem e a mulher para ser uma comunidade profundamente unida no amor, profundamente identificada por esse ágape, por esse amor que o pecado, que o demônio destruiu, nós estamos em busca desse paraíso perdido. E não é apenas um sonho, mas nós devemos predispor o nosso coração a um amor profundo entre nós na igreja, o perdão, a boa interação com o sacerdote, com o bispo, com os diáconos, com os religiosos,
com as famílias. As pessoas, nós precisamos tirar o orgulho do nosso coração, as nossas cabeçudices, para a gente aceitar uns aos outros. Você vai fazer uma promoção de um churrasco aí na paróquia, uma galinhada, qualquer uma coisa, esses serviços sociais que implica equipes, e às vezes dá aquelas confusões, os maus entendimentos, as fofocas, é porque a gente ainda não vive a Eucaristia como devia viver. Então fica aí o recado. Vamos levar para a nossa prática os efeitos da Eucaristia, que é um grande dom para o corpo místico de Cristo. Agora vamos à Palavra de Deus, um versículo bíblico, que a gente sempre faz aqui, para dar esse norte, esse ponto de inserção para a nossa oração, para a nossa meditação. Hoje a aclamação ao Evangelho traz para nós Mateus 4:23. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo, doente de todos os males. A ação de Nosso Senhor é uma ação de cura, de restauração, de libertação, de unção, de união das pessoas. Esse é o mistério do anúncio do Evangelho de Nosso Senhor. E pegando o gancho com esta meditação sobre a Eucaristia, que é esse ligame, esta união que se constrói no corpo místico de Cristo entre os batizados, a gente pode entender que a cura mais interessante que nós devemos pedir nas nossas comunidades é a cura dos maus relacionamentos, é a cura do individualismo, é a cura do pietismo, do pieguismo, dessas coisas. A cura entre nós. A gente precisa de amar uns aos outros, aceitar o outro com as suas misérias, com seus jeitos estranhos, às vezes, que não agradam o nosso coração. Mas essa é a nossa missão. Se eu for criar um relacionamento só com as pessoas que eu gosto, fica complicado. E para nós bispos ainda é mais difícil, os bispos sabem disso. Às vezes a pessoa pergunta, como é que é o relacionamento dos bispos? São 400 bispos ali nas reuniões. É um relacionamento fraterno, amoroso, a gente se ama. Eu amo meus irmãos bispos, todos. Os que são lá da Teologia da Libertação, aqueles que têm algumas práticas que não combinam com o meu jeito mais conservador, mas todos são meus irmãos e eu os amo todos. E a gente se respeita, se ama, se ajuda, porque entre nós bispos precisa ter isso, entre os padres e entre o povo. Você, na paróquia, tem aquela pessoa que gosta mais da carismática. Tem aquele outro que não gosta da carismática, mas gosta mais do caminho neocatecumenal. Tem aquele outro, não, eu gosto do encontro de casais com Cristo. Tudo bem, o gosto não se discute, mas a união e a fraternidade, sim. Todos precisam ser unidos. E aqui talvez esteja o grande pedido que nós vamos fazer hoje no altar de Deus, que é a cura do nosso egoísmo no coração de Cristo, que é a sua santa e amada igreja, seu corpo místico. Fica esse ponto para a nossa meditação. Vamos orar. Coloca, prezado ouvinte, agora as intenções da sua comunidade, da sua pastoral, do seu grupo, da sua diocese, da sua paróquia, para que haja união no corpo místico de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, abençoai o teu povo, a tua igreja, cada um de nós, que nada nos maltrate, que nós possamos aceitar uns aos outros com as suas diferenças, com as suas opções, com as suas mentalidades. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos unidos no essencial, que é a caridade, e não querer fazer a nossa unidade a partir daquelas particularidades secundárias que não ajudam na construção da comunhão e da unidade. Abençoa, Senhor, nossas paróquias, nossas comunidades, nossos trabalhos, e dai-nos a graça da união, assim seja. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, essas duas bonitas imagens que nos presidem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você e sua família e uma abençoada semana de trabalho. Estamos juntos. Fiquem com Deus.